Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Expert na Área. Eu sou Isabela Buarque. Eu sou Carlos Vinícius. Estamos hoje com mais um grande evento, mais um convidado aqui importante para a gente, justamente no Expert na Área, Leandro Santana, professor doutor, pós-doutorado também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E antes de entrar muito no tema, mas falando um pouquinho, dando um pouquinho de spoiler sobre o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas atividades físicas aí, rotineiras, coisas que vem surgindo e basicamente apresentar a parte específica do professor. Tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir ao professor, além de tudo, agradecer para se apresentar um pouquinho e muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez aqui na Unifaa, né, que eu tenho grandes amigos aqui hoje ministrando, em especial no curso de Educação Física. Inclusive amigos que estudaram comigo no doutorado, que fizeram parte desse meu processo de formação de doutorado. E eu, apesar de estar em Petrópolis, né, já faz 15 anos que eu estou lá, mas eu sou de Barra do Piraí, bem próximo daqui. Estudei em Volta Redonda e logo que eu me formei eu fui para Petrópolis e até então eu estou lá. Conheço bem a região, né, no sentido da questão dos esportes, principalmente com relação à parte outdoor, ao ar livre. Então, sempre fui do mountain bike, sempre fui da corrida e durante uma fase minha eu entrei para o triatlo. E hoje, como eu trabalho com endurance, porque foi diante de todas as minhas especializações, pós-graduações foram todas baseadas em desempenho, né, físico, então eu fui me interagindo com essa parte que eu sempre gostei de desempenho. E aí hoje, por conta do meu trabalho, que é diretamente relacionado ao esporte de endurance como um todo, né? Não como um todo, mas eu trabalho com triatlo, com mountain bike, com ciclismo de estrada, corrida de rua, de montanha. Eu, por conta disso, eu flutuo, né? Eu costumo falar que eu flutuo nessas modalidades. Hoje eu não tenho mais, assim, uma pretensão de ficar fixo, por exemplo, igual era no mountain bike, igual era na corrida. Então, eu sempre vou enfatizando aquela prova que eu quero, e aí eu treino para ela, no período que preciso treinar, mas acabo meio que flutuando, né? Igual, por exemplo, eu fiz uma de triatlo há 2 semanas atrás, uma bem grande de mountain bike agora, semana retrasada, e por aí vai, né? Eu tenho uma de trail run, de 32 quilômetros daqui em novembro, então eu vou experimentando. Que aí até é uma forma de eu também saber o que acontece de fato, né, diante de uma prova, diante dos treinos, para eu ter assim, uma visão um pouco mais próxima daquilo que eu vou passar para os alunos e para os atletas, sabe? Perfeito. Você vai vivendo a experiência justamente de prova a prova. Logicamente que a gente acaba interagindo com a competitividade, Sim, mas sim. hoje eu não vivo uma cobrança assim, eu tenho que ser, tipo assim, referência nisso com relação assim, a atletas, sabe? Sim. Me dedico ao máximo com relação aos estudos, com relação às pesquisas, leituras, então tudo que está meio que está sempre atualizando com relação aos diferentes esportes, a método de treinamento, a forma de conduzir os treinos, os equipamentos, então assim, e em paralelo eu vou me divertindo, né, junto com os alunos, com os atletas, diante delas. Perfeito. É importante ressaltar aqui que o senhor fez a pós-graduação aí junto com a área de pesquisa da Expert, que é Exercise, Philosophy and Performance Research, ou em português, Grupo de Pesquisa Fisiologia do Exercício e Desempenho, que é a área de atuação do senhor justamente traduz muito o que o senhor acabou de falar. Usar a experiência de cada exercício para estar sentindo na pele, basicamente. Acredito que tem esse sentido para poder passar para os alunos e atletas essa experiência e talvez chegar na melhor performance possível. Sim. Bacana, professor, bacana. Professor, queria
passar para a Isabela aqui, que ela fizesse algumas perguntinhas aí sobre as corridas de triatlon aí, de forma mais específica, assim, esse início. A gente tem visto um crescimento muito grande pelo interesse das pessoas, né? Nessa questão de corridas de rua, triatlo. Vocês também, pesquisadores, têm visto isso? Sabe me dizer um perfil que tem crescido mais? Assim, de fato, na verdade, a gente nem precisa, assim, de uma pesquisa muito adentro, né, para perceber isso. A gente vê no dia a dia as ruas hoje, a todo momento, principalmente em horários específicos, né, que são de prática, vamos dizer assim, de manhã ou mais tarde do dia. Muitas pessoas praticando corrida, no caso a corrida, né, que foi a pergunta. E o triatlo é uma que vem também crescendo muito, né. Eu vou dar uma ideia, assim, vou dar um exemplo, né, com relação ao Ironman. Hoje a gente tem aí uma das principais competições de triatlo, o Ironman. Eles fizeram o Ironman em Floripa, em maio agora, e logo após a prova, eles abriram as inscrições. No mesmo dia, as inscrições se esgotaram. E não são poucas inscrições, e além disso não é barato. Então, assim, as pessoas estão disponíveis a investir isso. Assim, a gente vai para essa prova, a gente não vê alunos, atletas, pessoas, de uma forma geral, em uma determinada classe social, não todas, sabe? Então todos estão ali fazendo um esforço que for preciso para investir em equipamento, em toda aquela questão de prova, logística, para participar dessa prova, que para muitos é um sonho, sabe? Sim. E isso vem, assim, vem demonstrando o quanto o esporte vem crescendo. A corrida vai estar indo pelo mesmo caminho e até um pouco mais, assim, acessível, porque a corrida hoje você tem um tênis, você coloca uma roupa que seja adequada, você já está pronto para correr. Pronto em teoria, né? Existem outros fatores paralelos a isso. Mas ela é mais acessível, democraticamente, é um esporte que possibilita que quaisquer indivíduo possa praticar, sabe? Logicamente vai ter indivíduos com mais ou menos limitações, mas isso é uma questão de ajuste. E aí, logicamente, que uma orientação vai fazer toda a diferença para isso. Mas hoje, por exemplo, a gente vai em qualquer corrida dessas do município, no Rio, por exemplo, tem corrida todo final de semana. Esse final de semana, por exemplo, eu fiz uma corrida no Rio, uma meia maratona, e assim, lotada. E se tiver uma outra meia maratona domingo agora, vai estar no mesmo sentido, sabe? Então isso demonstra o quanto o esporte está crescendo. Preocupa um pouco, tá? Porque de carona vem algumas coisas que às vezes as pessoas menosprezam, os exageros, por exemplo, e isso acaba meio que criando uma visão do que o esporte machuca muito, mas há pouco tempo atrás a gente ouvia muito, por exemplo, que o CrossFit machucava muito, mas era a forma que as pessoas se interagiam com o esporte, que muitas vezes não era ali da forma mais adequada possível. Isso acontece com todos os esportes, né? Aí isso que é uma coisa que a gente precisa estar sempre reforçando, né? Porque é um esporte, de fato, assim, muito prazeroso, mas tem os seus cuidados. Eu estou trazendo informação aí do esporte de baixa, média e alta, de alta performance, né? Quando a gente fala triatlon, a gente não pensa justamente naquela pessoa que está ali, caiu de paraquedas. Justamente ela está ali porque ela vem um preparo. E enquanto profissional de educação física, existem dois fatores que eu acho interessante. O principal é como seria, talvez, essa adequação para o profissional de como atingir esse público como mercado. E, segundo ponto, a questão das modinhas, né? Que, como o senhor mesmo disse, o exercício físico em indoor está cada vez maior. As pessoas têm corrido pela cidade em diversas áreas. Aquelas pessoas que correm na rede social têm mostrado aí 5 horas da manhã, outros estão correndo de madrugada, em grandes grupos, corridas só com mulheres, só com homens, ou aquela corrida voltada também com uma questão militar e tudo. Mas isso realmente tem difundido aí de forma positiva na sociedade, mas ao mesmo tempo tem essa questão aí
de como é a performance, de como fazer. Como é que o profissional de educação física ele consegue aproveitar nesse momento? É um nicho muito grande, né? Eu costumo falar que tem espaço para todo mundo. Então, hoje onde eu moro, são várias assessorias, né? Eu, particularmente, eu não tenho uma assessoria, eu presto consultoria. Eu não tenho aquela questão assim, vamos fazer um treino com 20 pessoas, todo mundo junto. Então, a minha forma de trabalhar, até por uma questão assim de outras tarefas que eu tenho com a faculdade e tudo mais, eu não teria tempo para isso. O importante é o profissional entender com quem ele está trabalhando, sabe? Porque cada pessoa vai ter objetivos diferentes, capacidades diferentes, limitações, às vezes menores, outras maiores, e a forma de conduzir os treinos, né? A questão da própria gestão ali de pessoas mesmo falando, ela não pode ser genérica. Ela tem que ser o máximo possível de consideração individual. Porque eu tenho alunos, por exemplo, que gostam de fazer determinado treinos e, por outro lado, eu tenho alunos que para esse tipo de treino eles não gostam, sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa, mas tem que fazer isso. Isso é uma situação que a gente tem que ter em mente que não funciona na prática. Logicamente que a gente vai conduzir da seguinte forma: olha, eu sei que você não gosta desse tipo de treino, mas ele, para esse momento, para essa fase do treino, ele precisa ser encaixado, que isso vai ser importante para isso, isso e isso. É como se a gente estivesse viajando. Não, eu gosto de como no dia que eu vim aqui, eu falei, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre coloco algumas analogias para a gente entender de forma mais clara o que eu quero passar. É como se a gente estivesse viajando, todo mundo num carro, e a gente tem um caminho já pré-definido. E eu estou dirigindo, não, vamos passar por aqui. Então, não, por que vamos passar por aqui? Não, vamos passar por aqui porque a gente vai pegar um caminho com menos trânsito, mais seguro e tal. Então, quando eu falo para que vai ser bom esse treino, eu preciso mostrar o porquê desses valores benéficos, sabe? Porque aí o aluno começa, não, beleza, vou fazer, porque de fato isso para mim vai fazer uma diferença. Mas só que se eu persistir em colocar assim uma sequência de treinos do tipo que ele não gosta, isso vai começar a meio que criar uma desmotivação. É como assim, até hoje eu trabalho em academia. Desde quando eu me formei eu trabalho em academia, mas só que hoje eu só trabalho com aula coletiva. E a parte de preparação física desses alunos que eu trabalho com enduro. Então, assim, é a mesma coisa na academia. Você vai começar a colocar exercícios que o seu aluno não vai gostar, ele, daqui a pouco, aquele exercício ali, ele finge que esqueceu e não faz, entendeu? Ou então, como ele já tem uma experiência, ele vai colocar um que na cabeça dele, ó, esse vai ser parecido. E no enduro isso não é diferente. Eu tenho alunos que adoram certos treinos que, de fato, assim, exigem, desgastam, levam a você num nível assim, de esforço exageradamente, não vou falar que essa é a palavra correta, mas exigente. E aí eu tenho alunos que quando eles se submetem ao esforço do mesmo sentido, logicamente em proporção diferente, eles não se sentem prazer, sabe? E isso é uma coisa que os profissionais precisam ter em mente, assim, de uma forma geral. Ter a leitura de com quem você está trabalhando, sabe? Isso é uma coisa... Eu tive, no meu processo de doutorado, eu tive fora, fiquei em Portugal. E lá eles pesquisam muito isso. A forma que é conduzido o exercício e da proporção que esse exercício gera prazer para você. Então a minha pesquisa, inclusive, quando eles me convidaram para ir para lá, eu coloquei o que eu pesquiso, que é a área de fisiologia, e com a área deles, que é a área mais de comportamento emocional, afeto, prazer e humor. Então a gente juntou. E uma das minhas pesquisas lá foi assim, o indivíduo fazia o treino amarrado, então quando ele fazia o treino intervalado, ele tinha um tempo ali de intervalo já definido. Ele ia descansar, por exemplo, aquele tempo, 1 minuto.
E no outro momento ele fazia o estímulo e o tempo de descanso era por conta dele. Na hora que ele se sentisse bem, ele voltava. E no fundo, a média de tempo de um para com o outro não deu diferença. E por que eu estou trazendo esse relato? Porque assim, não é deixar o aluno fazer o que quer, mas também deixar o aluno participar da sua prescrição. Isso torna o nosso trabalho um pouco até mais leve, sabe? Porque você começa a fazer aquilo que de fato o aluno se sente assim, vai sentir prazer para fazer, vai estar sempre motivado para participar daquilo. E aí o que a minha pesquisa quis mostrar? Que essa estratégia, ela pode ser utilizada em alguns momentos, justamente para fazer com que o aluno ou o atleta participe dessa prescrição. E o resultado foi fenomenal, porque a parte emocional de afeto, prazer e humor foram bem positivas nesse Show. quando o aluno participava, tipo assim, eu vou voltar quando eu quero, quando eu estiver me sentindo bem. E logicamente que isso precisa de uma familiarização e você colocar ali uma conduta que, tipo assim, mesmo ele fazendo isso, aquele exercício vai ser benéfico para ele, senão meio que fica, tipo, fica ilógico, né, para você ter o resultado que você prospera, mas em resumo, você precisa ter a leitura daquilo que você está fazendo em relação ao aluno que você está trabalhando. Aluno ou atleta. Por que eu falo aluno ou atleta? Porque hoje eu trabalho com aluno, eu trabalho com atleta. São pessoas diferentes. O atleta ele está disposto a fazer aquilo que você vai propor a ele, horas, por exemplo, em cima da bike, horas, por exemplo, quilômetros, por exemplo, correndo, porque ele tem um objetivo que é fazer sempre uma melhor prova possível e muitas vezes ele depende daquela prova para ele se manter num, num nível ali que para ele vai ser positivo em vários fatores, sabe? Estabelecendo ele como atleta, reforçando ele daquilo que ele faz, deixando mais visibilidade para ele, manter ou até mesmo chamar outras parcerias, sabe? Agora o aluno, muitas vezes ele vai fazer uma bike, vai treinar contigo uma corrida, o que for, por uma questão assim de válvula de escape. E logicamente que eu tenho alunos lá que são competidores, eles participam de provas e da mesma forma que um atleta participa, só que em níveis diferentes. Mas qual é a diferença? Na condução do treino eu preciso delinear isso. Identificar, justamente vai conversar com o aluno qual a intenção do projeto e a partir daí eu acredito que seja o início da pesquisa. Que o trabalho acaba sendo mais coerente, senão a gente acaba colocando uma carga de treino. Eu, assim, presencio muito isso. A pessoa que não é atleta, mas tem uma carga de treino próximo de atleta. E o resultado disso, muitas das vezes, a gente já sempre meio que prevê, sabe? Lesão, ou às vezes o cara larga, ele não vai querer mais aquilo. Porque aquilo estressou tanto ele, porque a vida do cara da pessoa que trabalha com o esporte, né? Que é atleta, ela é estressante. Ela não é uma vida fácil, sabe? Porque ele cria uma autocobrança resultadista, né? Muito, muito elevada. E hoje isso acontece muito com pessoas assim que não são atletas mais amadores, ou até mesmo esses alunos, porque eles querem resultados, né? E aí eles vão criando uma cobrança. Essa cultura dessa modinha e muitas vezes aquela alta hiperprodutividade, né? Que a pessoa se cobra tanto e nem é uma coisa, um objetivo, se ela olhar mesmo para a vida dela, não é o objetivo que ela quer. Um atleta vive para isso, mas, por exemplo, a pessoa tá buscando ter uma vida melhor, mais bem-estar, saúde, né? E saber diferenciar isso é muito, muito importante. Tem um time, né? Uhum, tem um time no sentido assim, a pessoa, muitas vezes eu recebo o aluno, eu quero treinar a corrida porque gosto de correr, quero melhorar, quero fazer uma prova bem, e como forma de ter um exercício físico. Mas, assim, o timing que eu digo que, assim, ela vai passando por uma fase e quando ela se vê, ela já está dentro de uma área de competição, assim, muito forte. Então, ela já está interagindo muito forte com
com o esporte. Eu não estou dizendo isso pro lado negativo, não, sabe? É porque aquele objetivo que ela tinha de maneira assim muito Despretensioso. conservador, muito despretensioso, ele já virou uma situação tipo assim, pô, eu gostei disso, vou querer o máximo explorar isso agora. Isso pra gente também é positivo. Você toma do ambiente, né? Que a gente mostra pra pessoa o quanto ela é, tipo assim, capacitada. Ou então, assim, o quanto ela se tornou capacitada pra fazer aquilo. Que até então ela queria apenas um exercício aeróbico. Hoje ela já usa isso como consequência, mas o principal objetivo dela é se manter bem dentro do esporte, sabe? No caso, a corrida, por exemplo, que é o nosso assunto. E para as pessoas assim que querem começar, mas não sabe se é para ela, por exemplo, a corrida e tem medo dos riscos, o que você acha sobre essa questão de começar com segurança? Dicas que você tem? Eu tenho uma fala muito conservadora, que assim, uma das coisas que eu nunca vou estar fazendo em rede social, então em minhas falas, assim, quando dou aula, é vender. Vender o meu serviço, vender o meu produto. Então, assim, eu considero a pessoa que não vai ter, por enquanto, uma orientação, assim, de um treinador. Ela ter a sabedoria de que ela precisa começar respeitando as etapas, né? E respeitando as etapas, ela é, tipo assim, ter um autocontrole daquilo que ela está fazendo. E acontece muito das vezes, é muito simples e muito simples isso acontecer e muito comum. Ela, tipo assim, vamos dizer que, por exemplo, vamos falar aqui de Valença. Tem uma rua aqui que geralmente o pessoal está sempre treinando. E aí ela faz esse determinado percurso num tempo. No segundo dia, essa pessoa ela já vai querer fazer num tempo melhor. E por aí vai. E só que nisso, como ela está iniciando a corrida, o corpo responde. Ele tá, tipo assim, no primeiro dia ela vai se sentir cansada, no segundo dia ela vai se sentir melhor. No segundo dia eu vou dizer assim, vamos dizer que ela faz um dia a corrida, daqui a 2 dias ela faz a próxima. No segundo treino, por exemplo, ela já vai perceber que o corpo já deu uma reagida melhor. E por assim vai acontecendo. Ela vai percebendo, pô, tô melhorando. E aí ela vai tentando sempre bater aquele tempo. Isso é um dos riscos. Porque aí ela começa a ter um acúmulo ali, por exemplo, de estresse, que pode levar ela, por exemplo, não numa lesão, mas uma fadiga que vai deixar ela, por exemplo, limitada para começar a manter os treinos. E isso assim, mas isso em semanas? Não, em semanas, mas vamos considerar aí que ela vai ter um processo de querer estar sempre fazendo o melhor naquele treino que ela vai sair. Acontece isso muito na bike. A galera sai para bike e quer sempre fazer a bike num ritmo forte. E eles têm às vezes a galera tem uma percepção que está melhorando e muitas vezes isso vai virando uma bola de neve aí quando ele percebe que eu não estou melhorando, começando a ficar prejudicado pelo fato de eu estar sempre treinando forte. Acontece, né? Quando você sai com um grupo, às vezes sempre vai rolar isso. Mas ter essa noção. Uma outra questão é que acontece muito quando a pessoa sai do sedentarismo, por exemplo, na corrida, e começa a praticar a corrida, e aí começa a ter os exageros, às vezes que é treinador do dia, vai aumentando distâncias, começa a fazer treinos, e muitas vezes quem está saindo de um sedentarismo não está com assim, um preparo adequado para receber o estresse que vai estar sendo submetido. E o estresse que eu falo não é nenhuma questão negativa, é o estresse que quando você entra no exercício você gera estresse. Até um certo ponto ele vai ser positivo para o seu organismo. A partir de um certo momento, esse estresse já passa a ser maléfico ao seu organismo. E isso pode acontecer dentro de uma mesma sessão, mas considerando que ela vai estar fazendo algumas sessões de maneira assim, às vezes descontrolada, isso vai acontecer até com mais facilidade. O equipamento é uma das coisas que, para quem está começando, precisa ter uma atenção. No caso, por exemplo, o tênis.
Não precisa ser um tênis com valores altos, mas precisa ter um tênis adequado para a corrida. E hoje a gente tem uma gama de tênis aí que pode estar atendendo diferentes públicos, né? Isso é uma questão importante também. E, logicamente, se ela puder ter uma orientação de um profissional, isso é um resumo da obra. Essencial, né? Sim. E aí, para além disso, respeitar o limite do corpo. E o professor também. Isso é uma coisa que a gente acaba tentando gerenciar assim o tempo todo. Sim. Entende? Importante, né? Tô tendo aqui uma consultoria, obviamente, aproveitando desse bate-papo. Sim. Tocou justamente num ponto que eu sou muito acessível, que é o ponto, tô saindo justamente do sedentarismo, umas questões aí, e voltando agora para as atividades físicas. Eu desde os meus 18 anos eu corria pela rua, participei de algumas provas e tudo, e tenho tentado voltar. E tudo isso que o professor acabou de dizer guia justamente o que também tem me acontecido, e algumas tentativas e erro nesse processo de voltar a correr, coisa que já tem algum tempo, de uns 2 anos para cá. O ponto que o professor disse justamente de excesso, a fadiga ou a falta de orientação é que eu vejo que mais me tirou do retorno, talvez não nem só de dizer de excelência, mas o retorno da prática, que é onde a gente começa a desanimar, a deixar de fazer. Eu queria perguntar para o senhor, que eu estava lendo aqui, e justamente o senhor aqui no Unifaaso trouxe uma palestra aqui sobre progressão, do início ao avançado, que justamente é o ponto que eu queria perguntar para o senhor nesse sentido, porque é onde o senhor acabou de falar, que até onde a gente, não atleta aqui, tem essa segurança, obviamente, através de um contato com um profissional, a segurança a gente pode prosseguir, pode avançar. Porque como a gente vive num mundo agora que tudo é progressivo, é acelerado, todo mundo quer correr por causa da rede social e, obviamente, hoje em dia a corrida deixou de ser não só pela saúde, mas por outros fatores. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o que o senhor vem apresentar aqui no Centro Universitário. Entendi. No caso, seria a questão do aumento, Isso. Bom, com relação à intensidade, né? Vamos falar com relação à intensidade na corrida. Que a gente hoje trabalha muito com ritmo, né? É a forma que você controla o indivíduo. Hoje a gente trabalha basicamente, diretamente com o ritmo. Quanto ele vai fazer, por exemplo. Quanto de tempo ele tem, em média, para completar 1 quilômetro. Então, a gente faz os testes, né? Tem uns testes que a gente vai aplicando. E ali ele me apresenta ali o limiar dele. O limiar dele é transformado, ele é determinado em velocidade, e essa velocidade ela é transformada em pace, que nós chamamos no ritmo. Então essa intensidade que a gente chama da corrida está relacionada à velocidade que ele faz e, consequentemente, o ritmo que ele vai estar gerando ali para estar sustentando a corrida. Então isso naturalmente o corpo vai meio que demonstrando. Existem pessoas que respondem muito rápido e pessoas que demoram um pouco para responder. Isso tem assim N fatores fisiológicos, mecânicos. Quando eu digo mecânico, está relacionado à parte de força, né? Potência muscular. E fisiológicos são as condições relacionadas principalmente ao metabolismo, ao sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, sistema neurológico, enfim, é uma rede de fatores que vai fazer ele evoluir mais rápido ou mais uma certa dificuldade. E aí, conforme o corpo vai avisando, é onde que a gente vai ter que ir, tipo assim, puxando um pouquinho o freio. Porque a pessoa vai começar, não, estou sentindo bem. Aí se você deixar o freio solto, ela vai. Então aí é onde que entra o controle, sabe? O controle da intensidade. Porque assim, hoje eu tenho assim uma vivência de alunos que eu recebo. É muito difícil eu receber um aluno do zero.
Isso eu acho que é uma situação que acontece com todos os treinadores, ou grande maioria dos. Geralmente quem vem, você, eu já corro, já fiz uma prova, de maneira às vezes recreativa, e quando ele vem para você, ele já tem uma vivência na corrida. Ele, tipo assim, no seu sofá, Leandro, eu quero começar a correr. É muito difícil acontecer isso comigo. Diferente da academia, que às vezes assim, recebe aluno, ó, nunca fiz academia, nunca fiz nada. O cara tá zerado. Na corrida, no ciclismo, né? No triatlo, então, nem se fala. A pessoa, quando já chega ali, ela já tem uma vivência da corrida, da bike. Mas na corrida, por exemplo, muito difícil a galera vir do zero. Ele já vem com uma certa vivência. Mas, assim, uma vivência aleatória. É aquilo que eu falo, ele sai para fazer um percurso, eu tento sempre bater meu tempo naquele percurso, ou então faço todo dia 5, já fiz uma prova de 10. E aí, por mais que essas pessoas entram num cronograma ali e você percebe que ela está respondendo bem, mas a gente precisa considerar outros fatores. Que, por exemplo, eu coloco você para correr 10 quilômetros, você consegue, conseguiu correr bem. Então vou começar a colocar treinos para ele de 10 quilômetros, que ele está fazendo bem e tal. Só que existe, por exemplo, uma certa limitação do seu preparo tecidual, muscular, ligamento, tendões, da sua eficiência metabólica, porque a partir do momento que você começa a criar um estresse metabólico, você começa a liberar toxinas para o seu organismo, e isso vai te fazer estabelecer condições maléficas. Logicamente, volto a falar, não é uma situação aguda, não vai acontecer de um treino, vai acontecer diante de alguns treinos. Então a gente precisa ir controlando isso. Então existe uma forma da gente ir organizando as cargas, a gente chama de periodização. Então vai ter momentos que você vai trabalhar ali um pouco mais, e essa é a nossa dificuldade, porque a pessoa entende que aquele treino para ela não vai servir mais. Ou então aquele treino, esse treino é só regenerativo. Não, um treino leve ele é um estímulo também. Muitas vezes ele vai entrar como um estímulo, só que um estímulo dentro de uma zona controlada de esforço, justamente para você ter uma gestão do estresse. Aí olhando para uma outra variável, que é o volume. Entendeu? Hoje as pessoas começa com 5, aí treina 6 quilômetros, por exemplo, numa sessão. Dentro de uma semana ele vai estar fazendo em torno de 12, vamos dizer assim, né? Aí vamos aumentar esse volume. Aí isso é uma coisa também que a gente tem que ir gradualmente. Existe uma regra, inclusive saiu agora há pouco tempo um estudo falando sobre isso, dos picos, né? Por exemplo, hoje você corre 10. Daqui a uma semana eu colocava para você correr 15 ou acima de 15, isso é um risco para você, porque você dá um salto muito grande. Existe uma regra que é a regra dos 10%. Então isso é uma forma de eu controlar. Esse volume ele precisa ser controlado dentro, ter um aumento dentro dos 10%. Que aí, tipo assim, é meio que eu estar avisando o seu organismo que você vou subir mais um degrau. Aí o seu corpo começa a criar adaptação daquilo que eu evoluí. E por aí vai, eu vou conduzindo. Existe na corrida hoje uma problemática que é o seguinte, as pessoas elas entram para a corrida, corre sim. Aí quando ela começa a correr um pouco mais, quando você coloca ela para correr 5, ela acha que aquele treino não serve mais para ela. Eu já fiz assim maratonas e hoje eu faço prova de 5. Mas só que hoje, olhando para um lado assim de competitividade, de prova, existe hoje eu falei inclusive isso em algumas aulas que eu dei sobre corrida, inclusive aqui, que hoje algumas pessoas veem a corrida como se fosse uma graduação. Fez a prova de 5, vou fazer de 7. Aí vou fazer de 10. Aí vai abrindo aquele cadeadinho no Instagram. Aí quando tem uma prova, eu não vou sair de casa para fazer uma prova de 5. Então as pessoas hoje, elas se veem isso, até chegar numa maratona, sabe? Hoje muita gente está chegando na maratona de maneira muito precoce. Sim, porque assim, não. Porque hoje se eu chegar ali, se eu pegar qualquer pessoa que nunca fez corrida aqui, dentro na faculdade, vamos fazer uma inscrição para maratona, a pessoa vai fazer, porque ela não tem restrição. Algumas maratonas têm uns índices, você precisa ter um tempo para você conseguir fazer a inscrição.
São maratonas internacionais, né? Ainda não veio isso para o Brasil. O Brasil, eu acho que ainda não vai ter isso, até por uma questão de mercado, né? Se fizer isso, vai perder muita gente. Então, acho que o Brasil ainda não está com essa vontade, não, mas deveria. Porque vai muita gente hoje, por exemplo, para uma maratona, sem ter passado por um processo adequado. E aí, assim, você consegue treinar uma pessoa que nunca fez, por exemplo, uma 21 e vai fazer uma maratona. Isso acontece. Mas existe um processo que, quando ela vai passando, torna-se toda essa fase mais fácil. Inclusive a nível emocional. Não estou dizendo assim, que ela vai treinar a nível mental. Isso é muito papo de coach motivacional, mas ela vai percebendo o que acontece diante de diferentes distâncias, para quando ela chega para a maratona, ela está preparada em todos os sentidos, sabe? Porque maratona é uma prova que realmente desgasta em todos os sentidos e durante todo o processo. Então, eu acho que a forma de começar é ter esse respeito com um aumento gradual, sabe? Quando a pessoa não tem uma orientação, isso acaba sendo meio que menosprezado, que ela vai em carona com o que o corpo dela sinaliza. Tô bem, eu vou. Hoje eu corri 5, corri super bem, mas eu vou fazer 7. 7 ficou tranquilo, vou fazer 10. E quando ela vê, ela já tá correndo em 15. Aí quando ela vai procurar o professor, ela vai fazer uma maratona. Nesse formato que acontece. Foi o que o senhor disse nessa questão de ter esse autocontrole. Você, tudo bem, o corpo tá bem, só que eu preciso entender que é uma escadinha mesmo, né? Um degrau, que nem na musculação do mês. Às vezes, tô pegando, né? Eu faço musculação assim, mas preciso melhorar bastante. Mas, eu tô conseguindo fazer um leg com 40, com 50, com 60. E aí, tipo assim, no próxima semana já tá fazendo com 80, uma coisa assim, é muito absurda. E aí depois você sente as consequências daquilo, né? Não só na musculação, mas em tudo mesmo. Você tem que ir sentindo e respeitando o seu corpo. Sim. E ter o autocontrole mesmo. Eu ouvi o profissional, que às vezes o pessoal se acha, li um pouquinho um artigo sobre corrida, sei tudo sobre. Mas não é um graduado, né? Um doutor naquilo. Então realmente precisa respeitar e ouvir o professor, né? O treinador. É essencial isso. Perfeito. Olha, a gente vai desmistificando, através dessa conversa, algumas coisas. E, basicamente, como a Isabela acabou de dizer, a gente vai analisando que isso é um fator que acontece e as pessoas que sejam atletas ou que querem entrar nesse ambiente, que é justamente esse fato, seja na questão da musculação, seja na corrida, provavelmente algo maior, no nível maior que os atletas no triatlon, no que for, é justamente essa quebra de barreira e também entender, como o senhor mesmo falou, a questão do treino. Porque, obviamente, a gente vai correr 5 km hoje, amanhã quer correr 6. E justamente o profissional está nesse momento para dizer, olha, não é o momento. E como o professor acabou de dizer, muitas pessoas vão chegar à maratona de 21 talvez não estejam preparadas, são precoces. E se lamentam que talvez tentaram fazer a maratona e não conseguiram, justamente pelo fato que ainda não era o momento. E isso trazendo não a questão da modinha, mas a questão da vontade pessoal própria, como a questão do indivíduo, traz que seja talvez uma desmotivação que não é a questão que a gente quer chegar. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre a formação em profissão. Se o senhor puder dizer um pouquinho, o que motivou a seguir na linha de pesquisa e performance dentro da educação física? Eu sempre gostei de estudar, né, na parte de fisiologia. Então, quando eu saí da faculdade, na verdade, quando eu entrei na faculdade, me falaram muito mal da fisiologia e quando eu entrei com um certo medo. Mas aí depois eu fui interagindo e tive uma boa vivência, né? Todas as minhas pós foram com fisiologia. Ou próxima da fisiologia. E aí eu sempre trabalhei na educação física com essa parte de esportiva também. Em algum momento sempre, e não só no endurance, trabalhei em futebol e com o passar dos anos eu fui me interagindo mais pro lado do endurance, que de fato era a área que eu gostava.
No mestrado eu saí um pouco, porque como eu fiz um mestrado voltado para a área mais clínica, mas ainda dentro da fisiologia. Então eu não vivenciei a parte de desempenho no mestrado, mas continuei estudando. E aí já trabalhando com essa parte assim de desempenho, e eu fui meio que, de fato assim, me estabelecendo, né? Onde eu queria, tipo assim, aqui que eu quero ficar. Eu como treinador hoje já devo ter aí há uns 5, assim, trabalhando, sempre treinei um ou outro de corrida, de bike, mas hoje da forma que eu trabalho, tipo assim, dando ênfase mesmo para isso, já vou para um pouco mais de 5 anos, vamos dizer assim. É uma área que exige muito, né? Tanto físico quanto de você sentar e eu ficar horas no computador para estar prescrevendo, analisando treinos, mas é uma coisa que eu gosto de estar estudando. É uma assim como todas as áreas, né? Se você se formar e se você não estudar, não continuar estudando, tu vai ficar meio que estagnado naquilo, né? E muitas vezes ter a prática, muitas vezes não, nunca vai ser o suficiente. Você vai precisar ter a teoria aliada para de fato você alinhar a sua prática. Então, meio que por esse caminho, assim, que foi. Não digo nem assim, é só por questão de motivação, é mais por uma questão assim de me estabelecer em uma área da educação física. De opção profissional também, área, departamento, e nesse processo profissional do senhor, justamente durante a formação, quais foram os maiores desafios, assim? Poderia citar algum, por exemplo? Entendi. São vários, né? Desafios são vários, assim. Um deles é você identificar demanda, né? Demandas diferentes nos alunos, nos atletas, e fazer aquilo acontecer diante do seu trabalho, de fazer aquela demanda ser desmistificada diante do seu trabalho. Então isso é um desafio. E conforme eles vão ficando mais treinados, o desafio aumenta mais ainda. Porque assim, existe uma curva da evolução e quando você tem começa a estabelecer esse platô, é a hora que você precisa ter mais atenção para identificar o que você precisa intervir para fazer ele continuar evoluindo, mesmo que seja numa curva mais discreta, uma evolução mais tornar-se ele mais eficiente. Quando eu digo eficiente, ele estabelece uma capacidade, mas a forma que ele aproveita essa capacidade é uma variável importante que a gente precisa trabalhar dentro do Endurance. E em terceiro, eu diria ele sustentar isso que ele conseguiu. Que isso também é uma coisa que desafia bastante. Que assim, hoje, por exemplo, a gente pode colocar aqui, pensa em qualquer esporte, se pensar num atleta. Hoje o cara tá no ápice. Para ele se manter no ápice é muito difícil. Tanto para ele, principalmente para quem treina ele. E aí, isso para mim é um dos maiores desafios, né? O senhor falou que passa justamente o tempo frente ao computador, analisando, estudando, esse desafio aí. E aí, tá sempre melhor. Para você tentar, tipo assim, minimizar, né, a dificuldade de vencer esse desafio, uma das situações indispensáveis é você estar sempre interagindo com os estudos, de leituras, analisando outros atletas, vivenciando o que outros treinadores fazem, até para você identificar o que vai ser produtivo e o que também não vai ser produtivo. Eu sempre falo isso quando eu tinha estagiário, eu falava, você vai ter vivência com diferentes professores. É o momento de você aprender o que fazer e o que não fazer.
Perfeito. Então eu tenho sempre esse olhar, né? Um olhar é aquele olhar analítico, crítico. E quando eu falo crítico, não é botar defeito, é você, tipo assim, ter uma análise um pouco mais aprofundada para você identificar o que você vai aproveitar daquilo ali como forma de seu crescimento, como forma de crescimento, mas assim, não fazendo, sabe? Eu assim, pô, isso é uma coisa que eu não posso fazer. E muitas vezes, não estou dizendo nem só por questões técnicas, questões comportamentais Sim. mesmo, sabe? Sim. E assim, o que você considera essencial para o estudante em si, para ele desenvolver na graduação, além das matérias obrigatórias? Interagir com a formação, extra formação, né? Procurar cursos, participar de congressos. Hoje, por uma questão, né, que vem acontecendo desde a pandemia, que é o estabelecimento da formação online, dos cursos online, isso torna-se mais fácil para você buscar conhecimento, ao mesmo tempo isso também pode ser ruim, né? Porque muitas vezes pessoas participam não participando para ter o papel. O papel para mim não significa nada, sabe? O papel ele só vai te dar ali a comprovação que você esteve presente naquele curso. O mais importante é você absorver o que foi passado. Então isso é de suma importância, participar de grupo de estudos. Hoje tem faculdades que estimulam isso. E quando terminar, não ter tipo assim, não perceber que ali está de fato terminando, na verdade está iniciando, né? Não acomodar, né? Exatamente, que é só o início de uma Porque grande jornada. o processo dele só finalizou para ele ter habilitação, independente da formação dele, né? Da graduação. Sim. Sim. Um pouquinho sobre o senhor pesquisador e o senhor treinador. Como o senhor consegue transitar entre o ambiente acadêmico e o dia a dia dos atletas? Como equilibrar essas duas áreas? Se eu falar que eu estou nas duas na mesma proporção, eu estou mentindo, né? Hoje eu estou na área acadêmica, na área da ciência, mas num ritmo mais baixo do que eu estava alguns anos atrás, até pela questão do meu trabalho. Mas estou ativo. Então, assim, tem estudos saindo meus, tem estudo que ainda estão para sair, que eu estou trabalhando. Aí participo, por exemplo, ativamente do grupo que eu fiz lá o pós-doc e continuo ativo. Mas hoje a minha atenção maior é para os meus alunos. De fato, eu não posso nem estar falando ao contrário. Mas eu pretendo continuar na ciência e eu tento aliar, assim, eu trabalho na ciência naquilo que eu faço. Hoje a minha linha de pesquisa está relacionada a endurance. Porque primeiro que o que eu for pesquisar, eu vou tentar aliar a minha prática. E foi isso que eu fiz com o meu pós-doutorado. Então, tudo que eu fiz, se eu quiser aplicar para os meus alunos, eu consigo aplicar. Então, hoje, quando me chamam para participar de uma pesquisa, eu até às vezes participo para rodar estatística, às vezes para revisar o artigo, para participar ali de alguma parte, mas para eu escrever um artigo por inteiro, trabalhar ele por completo, igual eu estou terminando agora o meu do pós-doutorado, tem que estar dentro da minha área. E a minha área hoje é o endurance, né? Já faz alguns anos. Então, e a minha prática de estudos e de pesquisa, com relação a ler artigos, livros, está relacionada à minha prática também. Então, isso faz se eu fizesse, por exemplo, trabalhasse com endurance e fosse pesquisador da área cardiovascular, talvez hoje eu não estaria mais na ciência. Entendi. Entendeu? O senhor está respondendo basicamente a minha próxima pergunta. A pergunta que eu daria para o senhor seria: dá para trazer pesquisa para o treino na prática? Exemplo. Pode dar um exemplo de algo que é expert, que você aplica diretamente? O senhor já me respondeu.
Se o senhor quiser complementar com alguma coisa. Hoje as minhas prescrições, todas elas são pautadas na ciência. Então, logicamente, tem coisas que a gente tem da prática, mas voltado mais para a questão técnica, né? Por exemplo, técnica da pilotagem do mountain bike, técnica, por exemplo, numa corrida em trilha. Então, isso tem na ciência, mas acaba que a gente tem ali um recurso muito forte na prática. Mas as prescrições, né, a condução dos estímulos, o controle de carga, todo o planejamento do treinamento, tudo isso meu é pautado em ciência. Então eu não trabalho baseado, não trabalho fora daquilo que a ciência reforça. Hoje eu sou treinador que gosta muito dos testes. Não é que tem treinadores que não gostam de testes, mas eu trabalho com os testes para entender um pouco mais os alunos, para eu organizar as zonas de treinamento, para eu ter alguns outros parâmetros ali com relação ao desempenho e tudo mais. E, por exemplo, lá no laboratório, o meu estudo agora, eu fiz uma sequência de testes, apliquei uma intervenção e fiz uma nova aplicação desses testes, voltou para uma intervenção e novamente eu fiz os testes. Então é como se eu tivesse ali os testandos, né, que passaram pela pesquisa, eles passaram por um treinamento. É como se eu estivesse treinando uma pessoa e foi todo mundo da corrida. Então esses testes, assim, qual é o meu objetivo? É quando o cara pegar aquele artigo ali que eu vou submeter, que eu vou publicar, eu consigo aplicar isso aqui com meus alunos. Muito bacana. Perfeito. O senhor acabou de responder, seria a próxima pergunta também. Que a pergunta que eu faria era, e o contrário, já aconteceu de algo na prática levantar uma dúvida ou um pensamento para a pesquisa? Já. Que é basicamente isso aí. Acontece direto, assim. Quando eu faço os testes mesmo... Exatamente. A ciência mostra, por exemplo, eu trabalho muito com teste de lactato, né? O indivíduo faz um teste ali, eu pego o lactato antes e após. Ou durante, dependendo do teste. O lactato ele é um componente metabólico que ele sinaliza pra gente o nível de esforço, indica o nível de fadiga e me dá um parâmetro do comportamento metabólico e dependendo do teste ele me mostra onde que ele vai estar, até onde ele vai ser eficiente, até onde ele começa a trabalhar o gerenciamento para ele se manter eficiente. Onde ele começa a entrar em fadiga e tudo mais. Então o metabólico é um componente, o lactato é um componente metabólico que me dá alguns parâmetros sobre isso e outras situações. E a ciência ela mostra que quando o indivíduo entra no esforço, ele se comporta de uma maneira X. Só que aconteceu comigo já aconteceu fora daquilo ali. E muitas vezes ele me mostra um resultado que aconteceria num cara um cara profissional a nível A, sabe? E aí como é que eu vou explicar agora que isso aconteceu? E ele vai, não, mas comigo não aconteceria isso. Mas aí você tem que buscar o que aconteceu ali para os fatores. Para ter uma resposta, porque o que acontece? O lactato, quando ele está no início, ele tende a ficar baixo. O normal é ele ficar baixo. E quando você vai para o esforço, ele está lá em cima. E vamos colocar em números aqui para vocês entenderem. Assim, às vezes ele está em repouso 1,2 milimol, que a gente chama, e quando ele termina o esforço, ele está para lá de 10 milimol. E muitas vezes ele faz o teste, ele termina com 4, com 5. Isso é fantástico. Mas assim, ele na cabeça dele, ele vai terminar com lactato lá em cima, porque todo mundo termina e ele precisa ter essa resposta. Que no geral a literatura mostra esses padrões de elevação. Mas quanto menor, falando do lactato, quanto menor, melhor condicionado ele está, e aí metabolicamente ele gerou menos reações que possivelmente poderia estar levando ele a um nível de fadiga, por exemplo.
E isso vai mudando ao longo dos treinos, assim, a pessoa começou a treinar e aí ela pode chegar no nível, como o senhor falou? Então, isso que eu ia entrar agora, porque o que acontece? O lactato, ele é assim, tem algumas outras variáveis, você tem um lactato, porque isso acontece muito, mas acontece, por exemplo, com frequência cardíaca. Mas o lactato hoje, por exemplo, vou fazer um teste aqui, igual, com a mesma intensidade. Aí ele dá um valor no início e um valor final. O valor de início, ele sofre por algumas situações, que às vezes a pessoa não dormiu bem, ou tá vindo de uma sequência de trabalho muito forte, aí beleza, dá uma alteração aqui. Mas aí quando ele vai pro momento final, num segundo teste, depois que ele passou por uma fase de treinamento, a gente espera que, por exemplo, ele esteja num valor mais baixo. Mas aí ele vai dar mais alto. Mas é porque ele conseguiu gerar mais esforço e aí ele consegue ser mais alto. Mas se ele tiver num nível aeróbico muito alto, ele vai dar mais baixo. Mas às vezes isso não acontece na prática. Mas a gente sabe que aquele indivíduo está melhor treinado. A nível de treinabilidade ele está melhor. Só que a reação metabólica dele naquele momento foi diferente daquilo que eu esperava. E ele esperava que daria um valor, tipo assim, vamos dar, por exemplo, mais baixo, sabe? Mas é reativo. Então isso, por exemplo, às vezes a ciência nos ajuda, mas aí tem, assim, por que eu tô colocando esses exemplos? Porque aí quando acontecer isso, eu já tenho outros argumentos baseados na ciência do que pode estar acontecendo. É multifatorial tudo isso, né? E assim, só para ficar um pouco mais claro que às vezes para quando for, né, para quem for assistir, isso é uma complexidade da nossa fisiologia, né, no treinamento. Isso acontece às vezes, por exemplo, se eu for fazer um teste, vou dar em velocidade aqui, a gente fazer um teste, por exemplo, usando 3 velocidades, 10, 12 e 15 km por hora na esteira. Aí eu faço o teste, coleto o lactato antes e após. Aí ele passa com treinamento, ele vai de novo fazer 10, 12 e 15, a mesma velocidade. Então ele vai fazer o teste na mesma condição. E às vezes os valores do lactato a gente acha que vai dar menor, ele vai dar maior. Isso por vários fatores. Que ele gerou ali um nível de contração muscular um pouco diferente. O comportamento metabólico naquele dia, no segundo momento, estava diferente do primeiro, então os valores foram. Aí eu preciso saber o que pode ter acontecido para eu passar para ele uma resposta coerente. Sabe? Interessante. Isso aí. E assim, hoje em dia a gente não treina somente por estética, né? A gente também treina por bem-estar, longevidade, saúde. E assim, eu queria saber qual você enxerga que é o papel da educação física para além da performance. Para assim, ser atleta, né? Uma pessoa que só quer treinar, assim, por saúde mesmo, bem-estar. Eu posso falar com propriedade que esse é um público menor dentro da nossa prática, tá? Tem as pessoas que começam com esse objetivo e partem para o desempenho. Mas eu tenho alunos que estão ali mais por uma questão de sociabilização, participar de uma atividade ao ar livre e tudo mais. Mas é uma parcela menor. Por exemplo, a corrida ela vai te oferecer benefícios de cunho assim para saúde, para nível de melhora cardiovascular, cardiorrespiratória, neurológica, cardiometabólica, de uma proporção muito expressiva. Não tem assim uma questão assim, a corrida vai ser melhor do que atividade X ou Y. Não. O exercício físico ele vai te promover melhoras para esses sistemas que vai fazer com que você tenha uma positividade na sua longevidade. Então são junções de fatores. Fatores fisiológicos e fatores externos, né? Ele precisa ter também, além disso, uma qualidade de vida, uma questão assim ambiental de onde ele frequenta, uma questão até inclusive familiar, a parte nutricional. Então assim a corrida propriamente dita ela vai
oferecer benefícios e N benefícios, né? Assim como outro tipo de exercício físico, desde que seja assim praticado de uma maneira adequada, né? Acho que a grande questão é você adequar a prática, conduzir ela da melhor forma possível. E para isso, de fato, uma orientação de um profissional vai fazer toda a diferença. Com certeza. E assim, mesmo em esportes de alto impacto, como corrida de rua, triatlo, é possível pensar em qualidade de vida a longo prazo? Existe formas de a gente controlar, logicamente que a corrida, por ter uma prática assim que gera impacto, você tá compartilhando ali momentos onde você vai estar gerando impacto, você precisa ter controle da intensidade, independente do nível que você está, o controle daquilo que você vai fazer de volume. E aliado a isso, o treinamento de força vai te dar reforço muscular para você sustentar essas sobrecargas, esses estímulos e fazer com que você permaneça na atividade. Pode acontecer uma lesão? Pode. Muitas vezes, tendo todas essas situações, acontece. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece sem a gente sem a pessoa estar ali de maneira aleatória, sabe? Com treinos descontrolados. Às vezes está tudo amarrado e ela se lesiona. Uma inflamação, por exemplo, no tendão, às vezes ela já tem uma predisposição para ter uma condromalácia, e aí com o impacto não tem jeito, vai criando uma degeneração e ela vai sentir em algum momento a dor por conta de um desgaste que ali foi acontecendo. Aquela analogia que eu sempre falo, é como se fosse pneu do carro. Em algum momento você vai ter que fazer uma intervenção ali. E a nossa articulação, por mais que você cuide, né, às vezes pode acontecer. E tem pessoas que vai estar treinando aí e nunca vai sentir dor, ou se sentir dor vai sentir uma magnitude muito pequena, sabe? Mas hoje tem grandes relatos sobre dores, joelhos, então, com joelho, quadril, é o carro-chefe, né? E acontece muito quando a pessoa está começando, aí ela vai treinando, e aí ela começa do nada a sentir dor no joelho. A região até então ela não estava assim, acostumada a receber um tipo de atividade. E por conta disso ela não estava preparada. E aí, mas assim, como a pessoa não está sentindo dor, não tem o porquê você impedir ela de correr. O que você precisa ter é ter o controle. Ela não está sentindo dor, eu vou aumentando o volume, não é isso. Mas ela vai estar correndo. E às vezes, mesmo correndo controlada, ela começa, porque aquela região até então ela não estava preparada. Aí quando ela começa a ganhar preparo, ela vai minimizando a dor. Às vezes não vai sentir mais. Agora, quando persiste, aí é uma coisa a ser analisada e aí tem que ter uma intervenção médica, né? Eu senti o dor, eu puxo o freio. Mas vai passar. Eu prefiro não dar esse... Já liga o alerta ali, né? Não dá esse porque espaço. assim, não faz sentido você treinar com dor. Sim. Entendeu? Se tem a dor, é uma sinalização de alguma normalidade do seu corpo. Então, eu já puxo o freio. E às vezes a pessoa, não, tô sentindo, tô conseguindo, ela mesma vai te dando esse feedback e você vai orientando ela. Às vezes saio da corrida, fica sem fazer. Então isso acontece com frequência. Eu, quando me formei, uma das coisas que eu sempre tive medo era de lesionar alguém. Hoje, trabalhando com endurance, não é que eu perdi esse medo, muito pelo contrário, eu tenho ele ainda maior. Mas eu vivencio mais pessoas me falando, por exemplo, tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor no quadril, hoje eu não vou conseguir treinar desse jeito. Então hoje eu consigo não, infelizmente eu tenho esses relatos com mais frequência. E muitas vezes, assim, com tudo ali ajustadinho, sabe? A pessoa com o máximo de dedicação a seguir aquilo que você está passando e muitas vezes acontece. Fatores externos também, tudo pode acontecer. Tem como a gente prever algumas coisas, né? Infelizmente. E assim, você já deu várias dicas sobre o pessoal que
quer começar a fazer corrida ou outro tipo de esporte, mas eu queria saber mais, tipo, sobre cuidados básicos que você considera indispensáveis para quem quer começar do zero, assim, não só corrida, mas também outros tipos, musculação, enfim, um esporte em si, né? Se a gente for considerar os principais, o equipamento é um, né? Assim, tô falando da corrida. Ter o tênis adequado é uma situação que a pessoa precisa ter em mente. Ter a noção daquilo que está fazendo e não passar de um certo limite e achar que aquele certo limite ultrapassado é uma zona tipo assim, de conforto. Isso é uma coisa que engana muitas pessoas, sabe? Muitas vezes a pessoa está indo achando que não estou bem, mas ali já é uma zona de, de situação prejudicial. Então, acho que o que a pessoa precisa ter mais em mente assim, é ir com muita calma, muita paciência, respeitar o processo. Isso é uma situação que muitas vezes não acontece. Isso é natural nosso, né? Tipo assim, a pessoa, por exemplo, eu aprendi a dirigir hoje. Se eu pegar a BR ali, vou entrar numa velocidade. Daqui um mês essa velocidade já vai estar, mas ainda não estou com a capacidade de dirigir da maneira que eu precisaria para estar naquela velocidade. E aí pode acontecer alguma coisa desagradável. No esporte é a mesma situação. O corpo ele vai te avisando, não, tô bem, eu vou. Mas nem sempre você vai estar preparado para estar submetendo aquilo ali. Essa é uma das funções principais do treinador. Porque eu costumo falar duas situações como treinador. Primeiro, que eu não sou coach motivacional. E segundo, que eu não tenho romantismo no treinamento. Tipo assim, quando eu falo assim, não é para fazer isso, não vamos fazer isso. Então, porque hoje, por exemplo, o meio da corrida tem muito romantismo. Hoje a gente vê, por exemplo, alguns vídeos na internet com maratonas, as pessoas terminando se arrastando, aí chega uma pessoa para ajudar, que às vezes acontece, a maratona, conforme eu falei anteriormente, é uma prova que desgasta muito, mas se você estiver com um preparo a nível do que você vai submeter, esse desgaste ele é melhor gerenciado. Então a possibilidade de acontecer alguma coisa, né, de vocês chegar muito mal, ela passa a ser menor. E logicamente que pode acontecer. Eu tenho pessoas e relatos que tá tudo ajustado, treino, alimentação, tudo direitinho, mas no meio da maratona quebra. A maratona é uma caixa de surpresa. Mas tem pessoas que muitas vezes você vê, não estava preparada. E aí a gente vê vídeo no Instagram, não é só a corrida. Isso para mim é romantismo. Isso é romantismo. E isso não sou eu, Leandro, que está falando, não. Eu tive professores que me passaram essa linguagem. Não dá para ter romantismo, sabe? Porque quando acontece algo desagradável, comumente falando, cai no nosso colo. Porque o treinador não fez isso, porque ele não conseguiu fazer isso, porque ele poderia ter feito isso, né? Mas quando acontece positivo, é igual o casamento, né? Tudo é flores. Quando começa a desandar, tudo passa a ser espinho. Então, assim, eu não conduzo assim de uma maneira com esse romantismo, não. Então tem coisas que eu falo a verdade. Às vezes eu sou muito bonzinho, deixo algumas coisas assim, meio que vou conduzindo de uma maneira sempre muito com cuidado, sabe? Porque às vezes o aluno pode entender de uma maneira que não vai ser agradável e isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em dia, né? Saber orientar de uma forma correta e fazer com que ela, tipo assim, isso para mim de fato vai ser o melhor. Eu acho que é basicamente por aí, assim. Isso aí. Ótimo. Se o senhor me permitir, falar mais sobre o senhor mesmo, além da questão acadêmica e profissional. Saber mais sobre o dia a dia do senhor, tudo mais. Fora do laboratório das pistas, quem é o Leandro dia a dia? Pai, marido, né?
E a gente tenta conciliar, jogar pra tudo, né? Bateu o escanteio, cabecear. Tudo. Logicamente, para ter essa vivência que eu tenho hoje, tem uma pessoa que me ajuda muito, que é minha esposa, né? E isso não é que torna-se mais fácil, né? Mas fica mais plausível para você gerenciar. Não é fácil, por exemplo, hoje eu vim para cá, minha filha teve o final da Olimpíadas, né? É o momento que ela vai receber as medalhas e tal. Então, tem momentos que semana passada, retrasada, foi ao contrário. Foi a abertura das Olimpíadas e eu tive que ir para Mariana para uma competição. E aí saí de Petrópolis na sexta. Então acontece, mas assim, muitas vezes eu estou numa competição, me divertindo, mas também trabalhando, sabe? Que eu vou com os alunos, de certa forma eu vou competir ali, mas tem o nosso momento ali de interação ali que a gente conversa sobre a prova e tal. Então, meio que isso faz parte do meu trabalho, né? Então, um pouco mais assim com relação a mim, que eu leio bastante coisas que não tem nada a ver com esporte, né? Livros, né? Acho que só não tem um outro hobby assim que não seja o que eu faço. Todo vive a educação física de qualquer forma, seja profissionalmente ou não, mas quando passou era exatamente isso, era atender esse outro olhar, esse outro lado do Leandro. Não tem como a gente, obviamente, o tema aqui é sobre essas questões, não só do professor de educação física, mas aspecto mais específico, como tipo de trabalho, tipo de profissão, como é a pesquisa. Mas teve algum momento marcante na trajetória que mudou a forma de ver a educação física? Eu acho que todo momento, né, eu tô vivendo algo parecido, né? Porque eu sempre eu já trabalhei um pouco em cada situação, né? Igual, por exemplo, tipo pato, né? Nada, voa, não faz nada direito, mas não é mais ou menos por aí. Mas assim, quando eu trabalhei, morava aqui na região, eu trabalhei com recreação, né? Então fiquei um bom período trabalhando em recreação, então passei temporadas às vezes em hotelaria, inclusive em conservatório. Aí na mesma equipe era esporte de aventura, então trabalhei com isso, aí tive uma vivência de fazer cruzeiro. Aí depois eu aqui ainda jogava bola, jogava, né, amador. Aí quando eu fui para Petrópolis, trabalhei numa instituição e eu assumi a escolinha de futebol. Então, assim, todos os momentos eu tentei, tipo assim, fazer o melhor. No que, tipo assim, não me preocupava em ser referência. Eu queria só, tipo assim, pô, esse cara me atendeu bem. Fazer o melhor. A gente tem algumas coisas muito próximas, E né? aí eu já tinha meu objetivo, né? De trabalho. Eu sempre quis trabalhar com esporte de alto rendimento. Mas, assim, teve um momento que eu queria trabalhar com essa parte do futebol, mas aí eu vi que, tipo assim, não vou conseguir trabalhar, vou ficar muito marionete, então... Aí foi identificando o setor, a área que Aí como eu mais... já tinha a prática da corrida, da bike, quando eu fui para Petrópolis, eu comecei a ter, de forma mais direcionada, a prática do mountain bike e da corrida. Por aqui eu andava aqui, meio que aleatório, sabe? Como deslocamento mesmo, então. E aí, por conta disso, eu comecei a ter uma visão um pouco assim, mais ajustada do que eu queria na minha profissão. As minhas pós foi voltada para o desempenho. E aí, quando eu estudo desempenho, a base, né, do que eu estudo, eu posso aplicar em todos os esportes. Mas aí eu fui meio que afunilando pro endurance. E assim vou me seguindo, né? E nessa trajetória de educação física, profissão e tudo, existia ou existe alguém que te inspirou, serviu de exemplo? Tive alguns professores, né, tanto na graduação, nas pós, atletas assim hoje que eu vivencio, né, eu acabo me inspirando assim no sentido assim de ter
de passar para os alunos a importância, por exemplo, de uma disciplina, que dependente do objetivo, sabe? Às vezes a pessoa, por exemplo, você me perguntou sobre, quero a corrida só por uma questão assim de ter a saúde, pensando na longevidade. Mas ela vai precisar de ter um mínimo de disciplina ali, né? E hoje, meus alunos, todos eles dividem a prática com família, com trabalho. Então é uma rede que exige assim, Multifacetário, multitarefa. não é fácil, sabe? Em algum momento você falou com relação ao horário de treino, a gente treina lá em Petrópolis lá às 5 horas da manhã, né? Por dois motivos. Primeiro, por causa do trabalho, e segundo, por ser mais tranquilo, sabe? Mais movimento de carro. Em alguns dias é perigoso que a hora que a gente está saindo, a galera tá chegando da noite, às vezes tem que ter esse cuidado. Mas é bem mais tranquilo. Mas assim, passamos por um período lá de friagem muito extensa, o grupo que tinha mais pessoas foi ficando menos. Aí, vou ter que levantar hoje, não vou treinar, vamos lá. E assim a gente vai conduzindo, sabe? Mas não precisa disso, mas se a gente não fizer isso, a gente acaba não fazendo, sabe? Sim. É a disciplina. Essencial, né? E assim, falando sobre o futuro, né? Quais tendências você enxerga para a educação física nos próximos anos? Tanto assim na prática profissional quanto na pesquisa. Não é nem minha, né? Não é uma palavra minha, isso é uma palavra dos pesquisadores, dos professores como um todo. Vem uma leva aí que vai precisar ter muita atenção com a questão do ensino-aprendizagem. Porque como é que eu vou dizer? Uma geração que se não der atenção aos estudos, a complementar os estudos, a tendência da educação física é que fique ali com muitos professores, mas ao mesmo tempo pouco se diferenciando, sabe? Eu posso falar isso com propriedade, talvez tenham pessoas que não... isso não é verdade, mas assim, eu vivencio isso nas minhas orientações. Eu participo de orientação lá, por exemplo, de uma universidade de Petrópolis. Participo, por exemplo, nesses momentos que eu tive aqui, em outras faculdades. Não trabalho em faculdade como professor fixo. Mas a gente percebe, assim, a interação dos alunos com os estudos. E hoje, se formar em educação física e colocar personal atrás, achar que já está estabelecido, o cara está super enganado. Está super enganado mesmo. E achar que vai sair da faculdade, vai colocar uma camisa de professor, de personal e vai ganhar X de salário, também vai estar enganado. Esse X é quando eu falo assim, vai ganhar muito. Porque assim como toda profissão, tem que ir estabelecendo ali seu profissionalismo e aos poucos você vai se elevando tanto como profissional quanto financeiro, né? Isso é um processo. E hoje eu conheço algumas pessoas que já desistiram do processo da educação física porque acham que ia ser fácil, não vai ser. Eu já estou com uma idade um pouco avançada, né? E eu tenho alguns amigos, daqui a pouco a gente já está começando a ficar fora do mercado. Assim, cara, eu não vejo isso não, porque tá vindo uma galera aí que tá deixando a gente trabalhar, porque, assim, eles estão entrando de uma maneira, assim, muito superficial, sabe? Esse papo também, assim, tem que amar a profissão, tem que fazer isso com amor, não é isso, mas tem que interagir com o seu profissionalismo ali, sabe? Porque a gente vai estar lidando com pessoas que, independente do nível social das pessoas, elas te procuram para ter uma resposta positiva. E aí é onde que ela vai, de fato, identificar qual profissional que para ela vai ser melhor para ela conseguir essa resposta que ela quer, independente do que ela quer, de objetivos.
E hoje, os profissionais que precisam sair precisam ter atenção a isso, né? Continuar estudando, levar a sério aquilo que faz, tudo mais. Deixa eu pedir para dar até um conselho para a nova geração aí de profissão que tá vindo, mas não precisa. É isso. Já deu. Complementou já. Completou perfeito. Muito bom. Tem, assim, a gente fala muito sobre pesquisa. O senhor está sempre fazendo suas pesquisas, estudos. Tem algum spoiler pelo que possa vir aí, que possa passar? Tem 2 pesquisas, na verdade, quando eu fiquei fora foram 3, né? Uhum. E elas estão saindo, aos poucos vão saindo. O processo de, primeiro assim, para você fechar uma pesquisa, tratar os dados, escrever o artigo, organizar os colaboradores, né, quem vai estar contigo no artigo. Então isso gera tempo e vai passando e tudo mais. O de Portugal que está para sair agora são assim, aquela intervenção que eu falei anteriormente. O indivíduo faz um treino intervalado, que a gente chama, e numa condição ele tem um intervalo fixo, que a gente determinou. E na outra condição ele que determina o momento dele voltar. Então essa é uma pesquisa que para a prática vai ser positiva pelo fato de, tipo assim, vai ter momentos que, hoje a gente vai fazer uma sequência de estímulo, mas assim, o intervalo é contigo. Mas para isso, o próprio estudo conduz, conforme eu falei, tem que ter uma familiarização, inclusive, do treinador, do professor com a pessoa sobre aquilo que ela vai fazer. Para tipo assim, faz o descanso conforme você quer, a pessoa vai descansar 30 minutos. Não, 10 minutos, vamos dizer assim, não vai ser isso. E a outra, que é essa do pós-doutorado, é que eu fiz uma sequência de treinos, testes, treinos, testes e treinos. E aí eu pesquisei 2 formas de conduzir o treino, o intervalado e o contínuo. O contínuo, hoje a gente trabalha com uma zona de intensidade já pré-determinada pela literatura. E a gente tem hoje na literatura que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. Eu já venho pesquisando ele desde o mestrado. E só que no pós-doutorado ele veio contínuo de alta intensidade. E aí a literatura, poucas fizeram isso. Então, para a gente saber o que tipo assim, um treinamento contínuo de alta intensidade ele também vai ser. E todos esses testes são testes que a gente aplica para a gente analisar o desempenho da corrida. Então isso é uma forma da gente tá tipo assim, entregando uma ferramenta para quem treina a corrida, dos testes e da forma de intervir para melhorar, por exemplo, naquelas variáveis avaliadas pelos testes. Muito interessante. E aonde o estudante, pesquisador possa ter o acesso à pesquisa do senhor, possa divulgar, passar, porque justamente são temas que o senhor trouxe, são tão importantes, são tão interessantes, que obviamente os alunos aqui do Centro Universitário e pessoas além disso, além do Centro Universitário, vão ter acesso a esse conteúdo e vão querer justamente ter essa pesquisa. O senhor possa divulgar, pode falar. Tem um currículo que chama Currículo Lattes, né? Que é um currículo, é uma rede científica. Na verdade, é um currículo voltado mais para essa questão científica. E a gente, como pesquisador, a gente precisa estar atualizando ele, tipo assim, praticamente que semana a semana. Isso é uma coisa que a gente é cobrado, então quando você entra lá atualizado, tipo assim, 3 dias atrás. Às vezes o meu passa um pouquinho, mas isso é uma coisa que a gente acaba sendo cobrado. E a própria universidade cobra isso da gente, como pesquisador. Então no meu, por exemplo, na minha rede social, tem um link lá, tem aquele espaço de links, tem um link ali que dá acesso, por exemplo, ao meu currículo Lattes. E se a pessoa... Aí ali tem todos os meus artigos publicados, além de outras situações, cursos e tal. Mas se a pessoa souber, por exemplo, do título do artigo, no PubMed, por exemplo, que é uma das bases principais de estudos científicos,
dependendo do artigo, ele vai estar ali. E nem todos os artigos entram nessa base de dados. Mas, por exemplo, o Google é uma via muito importante para... Porque se você digitar ali Leandro Santana, vai aparecer algumas opções ali de estudo, né? Mas o caminho mais assertivo é o currículo Lattes, que você vai ali, vai encontrar estudos relacionados a... Fechou. Eu ouvi o currículo do senhor lá e parabéns pela trajetória aí. É um currículo muito bom. Então, chegamos no momento aqui que a gente tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, participantes que interagem com a gente na rede social. E eu, analisando as perguntas aqui, como por exemplo, corrida sem lesões, como prevenir? Foi uma pergunta que nós recebemos. Já falou aqui, mostrou um caminho. Quem nunca fez esporte, por onde começar sem desanimar logo? Uma outra pergunta também aqui, que o senhor também já respondeu de forma indireta aqui durante todo o nosso bate-papo. Para quem está começando no mountain bike, qual é o principal erro que deve ser evitado? Por exemplo, você poderia responder essa para a gente? O erro é sempre o mesmo. Errar na mão com relação ao volume. E no ciclismo, por exemplo, o ciclismo ele é de estrada ou de mountain bike. Sim. Acontecem as mesmas situações e de maneira, às vezes, até em magnitudes maiores. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa que está começando, se ela tiver com algumas sessões ali de prática, ela já consegue pedalar, por exemplo, 30 km. Ela vai chegar cansada, dependendo do percurso, mas ela consegue. Ela vai conseguir. Muitas pessoas irão conseguir. E aí, daqui a pouco, a pessoa já está pedalando 100 km. Porque no ciclismo e no mountain bike, tem muito disso. Hoje a gente vai fazer um pedal de 3 dígitos. Então, quem entra para o ciclismo, ele em algum momento, assim como muitos na corrida entram querendo em algum momento fazer maratona, na bike, muitos entram querendo em algum momento fazer os 3 dígitos. Independente se é 100 km ou não, porque às vezes você faz um treino de 70 km muito mais duro que de 100, de 70 km muito mais duro que de 100 ou mais. Mas é errar nessa condução do volume, sabe? Porque às vezes você consegue fazer o percurso. E aí você termina lá com um treino extenso, uma distância volumosa. E, mas eu consegui, beleza, mas o que isso gerou no seu organismo de estresse e o quanto isso vai, gerar de tempo, dias, para você restabelecer ali a forma mais equilibrada fisiologicamente falando, isso é uma coisa a se considerar. E só que muitas vezes a pessoa faz alguns desses treinos em curto espaço de tempo. E aí, assim, o controle da intensidade e volume é um dos pontos. O segundo ponto é a técnica. Às vezes você começa a criar uma certa confiança, por exemplo, para descer. Hoje eu já não faço tantas loucuras para descer, né? Depois que a gente tem filho, a gente começa a pensar 10 vezes antes de fazer, mas assim, a gente faz umas loucuras. Mas quem está começando, às vezes se empolga e acha que está Controle. E muitas das vezes é aí que acontece, às vezes, uma situação desagradável. A terceira situação, mas não menos importante, é a forma que você se comporta no trânsito. Porque vai ter pessoas que vão estar interagindo contigo positivamente, vai te dar vez, vai passar um pouco mais distante, e vai ter pessoas que acham que você não trabalha e está ali perturbando ele que está indo trabalhar. E quando você está dentro de um trânsito, às vezes a gente passa, né? Infelizmente a gente precisa fazer isso nas grandes cidades porque a gente não tem um local adequado para pedalar. Então a gente passa, por exemplo, num corredor, tipo moto mesmo. E só que isso exige um pouco de
de técnica, você precisa ter uma certa experiência para estar fazendo isso, para você encaixar uma velocidade que você vai conseguir passar com segurança, e se acontecer alguma coisa, você ter uma capacidade reativa de contornar aquilo. Então esse é um outro cuidado, porque muitas vezes vai começando a praticar, você vai ganhando uma autoconfiança fenomenal na bike, e você acaba às vezes passando um pouco daquilo que seria o limite de segurança, né? Isso é uma coisa assim mais externa, propriamente dito, né? Falando. Acho que no mais é Então, foi perfeito. curtir. Foi perfeito. Tem as condições também de ambiente, né? A gente, olhando aqui a nossa região, região montanhosa, obviamente, acredito que um treino mais específico para essa área, e regiões de grandes cidades, área mais plana, algo do tipo, vai se encaixar de fatores a fatores. Mas, perfeito. Queria, além de tudo, agradecer seu senhor pela presença, por tudo. Fiquei muito impactado com a conversa e feliz também, porque, como eu sou de conservatória, né? Aí falou que trabalhou lá e provavelmente em algum momento a gente se esbarrou lá. Depois a gente vai conversar aqui, vai ver que em algum momento a gente se esbarrou. Queria agradecer a Isabela e aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também, que esse foi o nosso Expert na área, aqui no nosso Unifar Cast. Quer seguir? Quer acompanhar? Quer estar por dentro de todo esse assunto? Só acessar lá o nosso portal YouTube, dentro do Unifar. A gente tem um cardzinho lá, unifar.cast. No YouTube, @unifarcast. Mais uma vez, dando espaço aqui para nossa nova host, Isabela Buarque. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Gente, então se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais também, siga o Leandro também. Qual que é o seu arroba lá no Instagram? @ls.performance. É isso, gente. Sigam lá a gente. E é isso. Esse foi mais um episódio do Unifar Cast, que é o podcast oficial do Unifar, que é o melhor centro universitário do Rio de Janeiro. A gente se vê na próxima quinta. E é isso. Tchauzinho. Tchau, tchau.